A ouvinte Norma de Oliveira, da rua 24 de Maio, quer saber o seguinte. O senhor insiste na afirmação de que o espiritismo veio implantar na Terra a civilização do espírito. Não seria mais certo dizer que a preconizou? Segundo penso, nossa cultura está realmente evoluindo para o espírito. Mas não é o espiritismo que dá esse impulso. O espiritismo me parece numa posição marginal em nosso tempo. Eu gostaria que o senhor me dissesse alguma coisa a respeito. É uma dúvida que tenho e vou ser franca. Duvido muito que o senhor me tire esta dúvida. Desculpe-me. Pois não. Eu gostaria apenas o seguinte. Se eu não lhe tirar a dúvida, a senhora volte. Volte me explicando por que não tirei. E digo isto não porque penso que eu seja capaz, pela minha própria inteligência, de lhe tirar uma dúvida da cabeça. Não. Apenas porque o assunto me parece muito claro do ponto de vista cultural e histórico. Então vou procurar explicá-lo assim. Se eu for feliz, a dúvida desaparecerá da sua cabeça. Se não, poderemos voltar e devemos voltar a debater o assunto. O problema é o seguinte. Quando se encerra um ciclo de desenvolvimento cultural representado por uma grande civilização que praticamente dominou o mundo, então surgem os elementos necessários que vão, por assim dizer, semear os germes de uma nova civilização. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando a civilização greco-romana, que era a mais importante no mundo civilizado de então, não obstante as civilizações orientais ainda persistissem em grandes áreas culturais do Oriente, quando essa civilização greco-romana chegou ao fim, surgiram os elementos da nova civilização que devia se desenvolver através de um movimento aparentemente obscuro, marginal, que foi o movimento do cristianismo. O cristianismo nasceu, como sabemos, na Palestina, uma das mais obscuras províncias do Império Romano. E de lá foi que ele, pouco a pouco, conseguiu infiltrar-se em todo o Império. Mas infiltrou-se de maneira marginal. A tal ponto que, em Roma, por exemplo, chegou-se a dizer que o cristianismo era a religião dos escravos. Por quê? Porque o cristianismo penetrou primeiramente no meio escravo, nas camadas da grande população escrava que Roma mantinha sob o seu jugo. E isso por quê? Porque o cristianismo trazia uma ideia renovadora, remodeladora da estrutura social. Ele destruía com os seus princípios, com os seus ideais, a estrutura assim arrogante, poderosa do Império Romano, para criar um mundo novo, um mundo de liberdade, um mundo em que o homem não fosse apenas a peça de uma grande engrenagem, mas que ele tivesse a sua individualidade, que ele realmente fosse uma criatura capaz de raciocinar e pensar por si mesmo e decidir por si mesmo. Por outro lado, o cristianismo representava um grande avanço sobre a civilização greco-romana do ponto de vista espiritual, porque essa civilização era politeísta e mitológica. Os deuses de Roma e da Grécia, como sabemos, eram mitos. E esses mitos dividiam o mundo em várias partes, em vários aspectos. Cada deus correspondia a um determinado aspecto da natureza ou das atividades humanas. Eram os deuses mitológicos. Não havia, portanto, uma concepção unitária do universo. A concepção unitária, como sabemos, é o passo mais avançado que o homem atinge no desenvolvimento do seu pensamento abstrato, da sua capacidade de apanhar as coisas num sentido global e não apenas em seus aspectos, muitas vezes, contraditórios. Ora, o cristianismo trazia no seu próprio conteúdo a ideia monoteísta, a ideia de um Deus único. Esta ideia ele herdara do judaísmo. Quer dizer que naquele tempo, apesar de todo o esplendor da civilização greco-romana, o povo que havia atingido a mais elevada concepção do universo e de Deus era o povo judeu. E justamente por isso nasceu Jesus na Judéia. Ora, sendo assim, o cristianismo desenvolveu-se lentamente, infiltrando-se no povo antes de atingir a cúpula cultural. Não obstante, o cristianismo venceu a parada. O Império Romano, a cultura greco-romana, foram
vencidos pelo desenvolvimento da ideia cristã. O próprio Império Romano, como sabemos, já no fim do seu declínio, ele se converteu ao cristianismo, ele adotou o cristianismo como religião oficial do Estado. E a verdade é a seguinte: as ideias cristãs trouxeram uma nova condição para o desenvolvimento da sociedade humana e uma remodelação cultural em grande profundidade. Ora, nós sabemos que durante 2 milênios desenvolveu-se então a chamada civilização cristã. Esta civilização cristã, no seu desenvolvimento, não foi capaz realmente de encarnar o espírito do cristianismo. Ainda hoje nós estamos num mundo guerreiro, num mundo de contínuas atrocidades, em que os homens mais parecem muitas vezes animais ferozes do que propriamente criaturas humanas. O cristianismo, portanto, não conseguiu realizar-se nesses 2 milênios. Mas isto não quer dizer que o cristianismo tenha sido frustrado nos seus objetivos. Ele os realizou em grande parte. Quando lemos o Evangelho, vemos que Jesus mesmo previu a necessidade da vinda de uma nova forma de revelação espiritual que iria completar o cristianismo e iria levar o mundo para a realização total da civilização cristã. Ora, essa nova forma surgiu precisamente de acordo, inclusive, com as predições evangélicas, surgiu com o advento das manifestações espíritas no mundo. Falamos advento no sentido dessas manifestações terem sido consideradas na sua verdadeira natureza, porque essas manifestações existiram desde todos os tempos, mas os homens não eram capazes de compreendê-las. Entretanto, a partir de meados do século XIX, portanto quase 2 milênios depois do advento do cristianismo, a partir de meados do século XIX, com o desenvolvimento das manifestações espíritas de maneira mais intensiva na Europa e nos Estados Unidos, surgiu a possibilidade de equacionamento do problema espiritual em termos mais amplos, mais profundos e mais naturais. Os fenômenos que eram então considerados sobrenaturais passaram a ser considerados naturais. E surgiu a doutrina espírita colocando esses fenômenos numa conotação cultural perfeita nas 3 áreas principais do conhecimento humano, que são a ciência, a filosofia e a religião. Esta doutrina, portanto, abriu perspectivas novas para a cultura que havia se formado a partir do Renascimento, desenvolvendo-se mais amplamente no mundo moderno. E, com esta doutrina, novas conceituações do homem, do mundo, da vida, da existência na Terra, começaram a se desenvolver. Por outro lado, as próprias ciências, que se baseavam em princípios puramente materiais, foram abaladas. As pesquisas, por exemplo, de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas durante 12 anos, a divulgação da Revista Espírita, que até hoje ainda existe na França e circula no mundo, os trabalhos espíritas em todos os sentidos fizeram com que surgissem algumas ciências que o passado desconhecia. Por exemplo, a antiga parapsicologia alemã, que tratava da pesquisa dos fenômenos espíritas. É preciso notar isso. Surgiu esta antiga parapsicologia alemã das pesquisas de Kardec, porque foi ele o pioneiro na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois dessa ciência alemã, que desenvolveu-se através de pesquisas universitárias muito significativas, importantes, válidas até hoje, nós temos ainda o aparecimento da chamada ciência psíquica inglesa, que repercutiu fundamente nos Estados Unidos, dando nascimento aos institutos de pesquisas psíquicas no mundo. Posteriormente, nós tivemos, na própria França, o desenvolvimento de uma ciência já colocada num outro sentido, que foi o do enfocamento, por assim dizer, fisiológico dos fenômenos espíritas. Foi a metapsíquica do professor Charles Richet, e a metapsíquica desenvolveu longas pesquisas, dando uma contribuição bastante importante para a compreensão
dos problemas humanos à luz dos princípios espíritas. E atualmente, no mundo atual, no mundo contemporâneo, nós temos ainda uma nova ciência, que é a parapsicologia norte-americana, a parapsicologia moderna, hoje mundialmente difundida e seguindo também as mesmas linhas da orientação das pesquisas anteriores, mas servindo-se de métodos e de recursos metodológicos mais atualizados. Bastaria isto para demonstrar que o espiritismo não está no presente no mundo como um movimento marginal. A senhora poderia, por exemplo, considerar o espiritismo numa posição marginal, olhando do ponto de vista religioso. Na realidade, o aspecto religioso do espiritismo desenvolve-se assim à margem, porque levado e incentivado mais no meio popular, à margem do desenvolvimento cultural da atualidade. Mas, não obstante, é preciso considerar as influências científicas do espiritismo na cultura moderna e também as influências filosóficas. O espiritismo repercutiu grandemente na filosofia do século passado, tendo produzido, por exemplo, na França, vários livros em que filósofos não espíritas esposaram os princípios espíritas. E atualmente a influência filosófica do espiritismo é também bastante intensa. Então existe realmente uma influência decisiva do espiritismo na orientação do desenvolvimento cultural do presente. Quando, por exemplo, as pesquisas da física chegam à descoberta da antimatéria e, além disso, levam à descoberta do próprio corpo bioplasmático do homem, confirmando assim a tese espírita da existência do perispírito, que é um corpo energético do homem. Quando isto acontece, nós estamos na linha de desenvolvimento do pensamento espírita. Há, portanto, uma orientação espírita presidindo ao desenvolvimento da cultura, não obstante muitos dos cientistas não tenham nem conhecimento disso. O que vale no processo de reformulação cultural é precisamente este aspecto, por assim dizer, inconsciente das influências poderosas das ideias novas. As ideias surgem, controlam o desenvolvimento cultural, sem, entretanto, precisarem impor-se através de uma sistemática doutrinária a determinados expoentes da cultura em desenvolvimento. É o que está acontecendo no mundo atualmente. O mundo caminha de acordo com aquilo que nós podemos chamar os princípios do espiritismo, que balizam o desenvolvimento cultural do nosso tempo em direção à civilização do espírito.